Olá, meu nome é Samantha, eu sou do 5º período de Medicina Veterinária e o meu grupo vai falar sobre protozooses. Eu vou falar um pouco sobre toxoplasmose. O protozoário é o Toxoplasma gondii. O hospedeiro intermediário são os homens, bovinos, suínos, aves, ovinos e os ratos. Os hospedeiros definitivos são os felídeos silvestres e os domésticos. A sua reprodução é sexuada e a sua transmissão é por carne crua ou mal passada e embutidos, leite cru, água contaminada, congênita, transplacentária e transfusão sanguínea. O diagnóstico de toxoplasmose pode ser clínico, sugestivo e laboratorial, que são os métodos sorológicos. Sintomas. A intensidade e gravidade dos sintomas podem variar de acordo com o sistema imunológico do animal. Em humanos, teremos dor de cabeça constante, febre, cansaço excessivo, dor nos músculos, dor de garganta, dificuldade para respirar, confusão mental e confusões. Em animais, podemos observar anorexia, depressão, hipertermia, linfoadenopatia, vômito, diarreia e, de acordo com o órgão acometido, podem manifestar alterações específicas, como pneumonia, encefalite, uveiite, hepatite, nistagmo, miocite, ataxia e convulsão. Tratamento da toxoplasmose. Trimetoprim mais sulfadiosina, 15 mg por quilo, 2 vezes ao dia, por 4 semanas. Em cães e gatos, clindamicina, 10 a 40 mg por quilo e 25 a 50 mg por quilo, respectivamente, por 14 a 21 dias. Prevenção. Todas as formas infecciosas de Toxoplasma gondii são termoláveis e destruídas por calor seco a 65 graus. Água fervente, iodo e amônia. Cozinhando-se bem toda a carne, não oferecer carne crua aos gatos de estimação. As caixas de areia devem ser limpas diariamente e os indivíduos que forem limpar as caixas de areia devem se lavar por completo. Efeitos adversos. As sulfas, elas podem promover reações alérgicas e retardo na cicatrização quando aplicadas topicamente, bem como outras reações de hipersensibilidade, como poliartrite, febre, vômito, diarreia, ceratoconjuntivite seca e insuficiência renal em gatos. Clindamicina. Em cães e gatos, as lincosamidas são pouco tóxicas, ocorrendo raramente êmase e diarreia. Contraindicações. A sulfadiosina não deve ser administrada em gestantes e lactantes. A trimetoprim, como está sempre associada às sulfas, não deve ser administrado em animais com hipersensibilidade às sulfonamidas ou às pirimidinas. Usar com cautela em animais com insuficiência hepática ou renal e com anemia. Clindamicina, pacientes com hipersensibilidade, conhecido ao princípio ativo, além de nefropatas, hepatopatas, risco de esofagite quando administrado sem água por via oral. Sempre administre com o alimento. Na primeira imagem, nós temos centenas de cistos de Toxoplasma gondii em uma célula de rato. A segunda imagem, nós temos o Toxoplasma gondii visto no microscópio. A terceira imagem, nós temos os cistos de Toxoplasma gondii. Amebesiase. O protozoário é Entamoeba histolítica. Os hospedeiros são os homens, cães e gatos. A reprodução é assexuada. A transmissão é por fezes, água contaminada e alimentos contaminados. Os sintomas podem ser assintomáticos, diarreia, sanguinolenta, êmase, perda de peso, apatia, fraqueza e anorexia. O diagnóstico. Associação entre anamnese, sinais clínicos e exame clínico. Parasitológico de fezes, colonoscopia, biópsia, histopatologia, hemograma completo e ultrassonografia. Prevenção. Cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos antes e depois de comer e após usar o banheiro. Lavar os alimentos, frutas, legumes e verduras antes do consumo e a utilização de água tratada ou fervida e filtrada para o preparo dos alimentos. Ingestão e irrigação são medidas preventivas contra a amebiase e outras doenças. Saneamento básico e hábitos de higiene adequados são fundamentais para o controle de amebesiase
e outras doenças como a esquistossomose, já que a infecção se dá pelo consumo de alimentos e água contaminados com fezes. Tratamento da amebesiase é baseado no uso de antiparasitários e antibióticos. Pode ser necessária a terapia sintomática com o uso de fluidoterapia e reposição de eletrólitos. Metronidazol, 10 a 25 mg por quilo, via oral, BID, por uma semana, ou furazolidona, 2 a 4 mg por quilo, via oral, TID, por uma semana. Efeitos adversos. Metronidazol pode provocar glossite, estomatite, náusea e êmesis, e ainda toxicidade neurológica se usado em dosagens elevadas. Ainda pode causar neutropenia, hepatotoxicidade, hematura e anorexia. Contraindicações. Metronidazol. Não usar em animais muito debilitados, ajustar a dose em portadores de insuficiência hepática. Usar somente 25 a 50% da dose normal e nefropatas. Furazolidona. Está contraindicada em animais que apresentam hipersensibilidade conhecida a esse medicamento. Além disso, deve ser utilizada com cautela em animais com insuficiência hepática ou renal, pois a droga é metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Em casos de animais jovens, idosos, prenhes ou lactantes, seu uso também deve ser realizado com prudência. Na primeira imagem, podemos ver um cisto de entamoeba histolítica. Na segunda imagem, um trofozoito. E na terceira imagem, uma amebiase. Boa noite, eu me chamo Ana Carolina Braga e eu vou falar sobre a leishmaniose, de protozoário Leishmania, e seus hospedeiros são animais silvestres, sinotrópicos e animais domésticos. Sua transmissão é realizada através da picada do mosquito fêmea infectado. Seus diagnósticos são realizados através de exames laboratoriais e exames clínicos. Seus sintomas são lesões na pele ou na mucosa. De suas prevenções são o controle dos vetores e dos reservatórios, proteção individual, o tratamento e o diagnóstico precoce e também a educação em saúde. Um dos tratamentos é a injeção da leishmune, onde é aplicada 5 ml a cada 20 kg com limite máximo de 3 ampolas diárias. Seus efeitos adversos são comprometimento da medula óssea, problema respiratório, diarreia, sangramento na boca e no intestino. Suas contraindicações são cães imunocomprometidos, cães gestantes ou lactantes, e aqueles com histórico de reações alérgicas à vacina podem ter contraindicação ao uso da leishmune. Trypanosomia de protozoário Trypanosoma cruzi, hospedeiro, homem mamífero e bicho barbeiro, reprodução assexuada, transmissão, ingestão de alimentos contaminados por tritômino ou suas fezes, e por meio de ingestão de carne crua ou mal cozida, provenientes de caça. Diagnóstico: detecção de tripanossomos no sangue periférico ou em aspirado de órgãos infectado e testes de anticorpos. Sintomas: febre, mal-estar, falta de apetite, edemas, inchaços localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. O tratamento é feito por tripamizol de 0,5 mg por quilo em dose única. Prevenção: evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências por meio de utilização de inseticidas residuais por equipe técnicas habilitadas. Efeitos adversos: febre intermitente, dores de cabeça, dor nas articulações e nervos e edemas faciais transitórios. Contraindicação:
hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo ou a qualquer outro componente do medicamento, bem como insuficiência renal ou hepática grave. Além disso, é importante evitar o uso em animais grávidos, lactantes ou em animais. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre a criptosporodiose, que é uma doença causada pelo protozoário Cryptosporódio. Este parasita é encontrado em animais e humanos em ambientes contaminados, como água e solo. A infecção ocorre quando alguém ingere acidentalmente o parasita, geralmente através de água contaminadas ou alimentos contaminados. Os sintomas de criptosporodiose em animais domésticos podem variar dependendo da gravidade da infecção ou do seu sistema imunológico. Alguns animais podem não apresentar nenhum sintoma, sendo assim assintomático. O método diagnóstico mais comum de criptosporodiose é o exame de fezes. A detectação de oocisto nas fezes pelo método de anticorpo fluorescente direto por microscopia ou ensaio imunoenzimático, ELISA, para pesquisa de antígeno de microsporodiose. A nitazoxanida é uma substância amplamente utilizada para ajudar a combater essa doença. Recomenda-se a nitazoxanida na dose de 50 mg por quilo, em dose única, como eficaz para o tratamento. Alguns efeitos colaterais não são muitos, dependendo do cão, ele pode apresentar vômito, diarreia e perda de apetite. São efeitos consideravelmente leves, podendo também não ser indicado para animais alérgicos, embora as raras alergias nesse caso, manifestando-se por meio de coceira intensa, cutânea, inchaço do rosto e dificuldade de respirar. Eu vou falar sobre giardíase, que é uma doença causada pelo protozoário Giardia ordinário, que infecta tanto animais domésticos quanto ser humano, sendo uma potencial zoonose. A transmissão é feita via fecal-oral, ou seja, quando animais ou pessoas ingerem cistos eliminados pelas fezes de cães portadores. Os cistos sobrevivem por muito tempo em águas e ambientes úmidos, que isso favorece a contaminação de outros animais. A giardia em cães filhotes é mais suscetíveis pelo seu sistema imune, ainda não está 100%. Isso pode agravar a doença nesses animais. O método de diagnóstico mais usado na medicina veterinária é o copro parasitológico ou os EPF. É recomendado também pelos veterinários a coleta de 3 amostras fecais em dias consecutivos. Pelo parasito não apresentar costume de eliminar cistos diariamente, essa recomendação da coleta ser feita 3 vezes ajuda no falso negativo, evitar ter falso negativo nesse diagnóstico. Outra recomendação também é o diagnóstico de flutuação. É a flutuação simples em solução saturada de sulfato de zinco, que é o que mais usual e o que mais ajuda na prevenção de outros animais serem contaminados. A flutuação simples consiste em amostras fecais positivas. Será possível encontrar cistos do protozoários maduros em amostras fecais sólidas. Só que esse cisto só é possível ver se o animal defecar, fezes sólidas. Se no caso for diarreia, não consegue ainda passar para cistos. Ele vai ser eliminado na forma de trofozoides. Outro método diagnóstico é o PCR, que permite detectar um único parasita e diferenciar espécies. Porém, é um método mais caro, não é muito usual na medicina veterinária. As principais drogas utilizadas para
para ajudar, né, a combater esses protozoários é o metronidazol e o fenbendazol. O metronidazol para cães, a dose comum é de 5 a 25 mg, administrado 2 vezes ao dia. Pode ter efeitos colaterais pelo seus componentes químicos ser muito forte. Não recomendado em fêmeas prenhas. Pelo metronidazol ser uma medicação forte, pode haver desequilíbrio intestinal. Por isso é recomendado, em casos graves, associar a sulfadiazina. Outra medicação também é o fenbendazol, que é bastante utilizado na medicina veterinária. Para o controle desse protozoário, é recomendado realizar periodicamente exames coproparasitológicos, de no mínimo 6 meses. Realizar o tratamento químico dos animais doentes, remover do ambiente as fezes dos animais tratados diariamente, manter adequado o status nutricional do animal. Isso vai ajudar no sistema imune dele, caso ele ingere a giardia, ele pode se contaminar, porém os sintomas vão ser mais leves, e manter as instalações bebedouros e comedouros sempre limpos.